A intolerância religiosa é crime, conforme o artigo 20 da Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Não temos intuito de atacar membros deste segmento religioso. Nossos vídeos são de finalidade educativa e religiosa, contrapondo argumentos fundamentados por William Branham, uma vez que os organizadores da comunidade são cristãos, e as afirmações de Branham têm base no cristianismo. E também não apoiamos nenhum tipo de discurso de ódio. Olá, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos ao canal Desmistificando Branham, o canal que mostra a face oculta da mensagem de William Branham. E hoje, mais um episódio de Branham Cash. Esse episódio promete hoje trazer muitas coisas interessantes, porque o nosso convidado de hoje é a pessoa que escreveu este livro Por Trás da Coluna de Fogo. Então, eu sou a Ana, sou editora aqui do canal Desmistificando Branham. Estamos aqui hoje com a Maria Elisa, o irmão Will, e o nosso intérprete Aldenir, que está aí há algum tempo já conosco, já fazem 4 anos, né, gravando entrevista juntos aqui no canal Desmistificando Branham. E hoje o nosso convidado é o Rod Burden. Não, se eu estiver pronunciando errado, me corrijam, por favor. Mas o irmão Rod, ele é formado em comércio pela Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Ele tornou-se contador público certificado e recebeu reconhecimento profissional por seu destaque na área financeira. Então, ele trabalhou também em cargos de liderança na área tributária, atuou em grandes empresas multinacionais, globais, né, de contabilidade. Ele foi diretor executivo de tributação e análise financeira na segunda maior empresa privada do Canadá. Após isso, ele se aposentou, então, desse mundo corporativo, passou a se dedicar integralmente ao ministério cristão, foi presidente da Power to Change Ministries, o maior ministério evangélico do Canadá entre 2015 a 2021. Atualmente ele serve como pastor na liderança em uma igreja da Colômbia Britânica, no Canadá, e também participa de conselhos de organizações sem fins lucrativos e empresas, né? Hoje ele está aposentado, se dedicando à área cristã, né, nessas empresas e sem fins lucrativas, tudo mais. E hoje ele vai contar um pouquinho mais sobre o trabalho dele, né, nesse livro que ele escreveu, que aqui em português é Por Trás da Coluna de Fogo. E antes de eu chamá-lo aqui, por favor, já se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe esse vídeo para que alcance mais pessoas, certo? Então, muito bem-vindo, irmão Rod Burden. This brother Rod Bergen. Rod Bergen, a fellow of the Chartered Professional Accountants and also a fellow Chartered Accountant. Rod Bergen obtained a Bachelor of Commerce from UBC in 1977 and went on to qualify as a Chartered Accountant in 1979, winning the gold medal for British Columbia. He was elected as a Fellow of the Institute of Chartered Accountants of BC in 2008. Rod spent 17 years in the tax practice of a global accounting firm in Vancouver, providing advice to some of BC's largest corporations, ultimately leading the firm's BC tax practice, the National Real Estate Tax Practice, Tax Technology nationally, and the firm's National Technology Steering Committee. In 1998, he joined the Jean Pattison Group, Canada's second largest private company, and worked for 14 years as a managing director, tax and financial analysis. Rod retired in 2012, but a year later joined Power to Change Ministries, Canada's largest evangelist ministry, and served as its president from 2015 until retiring in 2021. Rod is currently the pastor of leadership at Pentab, a local church in Surrey, British Columbia, and serves on a number of non-profit and for-profit boards. Rod has been married to Cindy for 50 years, and together they have 4 children and 8 grandchildren. Welcome, Brother Rod. Good to be here. É muito bom estar aqui.
Agradeço mais uma vez, todos nós aqui do canal Desmistificando Brana, agradecemos mais uma vez pela sua participação. We would like to thank you all once more for your participation in our channel, Demystifying Brennan. E hoje, estando aqui, né, para apresentar a sua obra e falarmos um pouquinho mais a respeito deste livro que foi publicado recentemente. So, and here we are once more to talk about his work, this work that has been published recently. E também, para quem quiser ter acesso ao livro do irmão, que está hoje aqui, nosso convidado, acesse o Amazon e pesquise pelo nome Por Trás da Coluna de Fogo, em inglês é Under Halo, uma coisa assim, ou pelo nome Rod Burden, que aí você vai encontrar o livro na versão digital ou na versão física. And for those that would like to have a look at Mr. Bergen's work, you could go to Amazon and search for the name of the book. If you're Brazilian, you are going to look for Por Trás da Coluna de Fogo. And if you want the international edition, you're going to look for Under the Halo. And if you'd like, you can also research Rod Bergen for it. Irmão Rod, você fez mesmo parte da mensagem? O que levou você a escrever esse livro? Brother Rod, were you really part of the message? Why have you decided to write this book? I was a member of a message church for almost 40 years. I first encountered the message, well, actually, during my university years, I started attending a church that was in the Jesus People movement. If you've seen the movie Jesus Revolution, that gives a very, very close example to what I experienced when I first started going to church in Surrey, BC, that was called Cloverdale Bible Way. The church gradually drifted over a period of, about 5 years into the message of William Branham. And I was deeply committed. I served as one of the trustees. I was the worship leader at the church, and it was the message church we attended was the largest church in North America, the largest message church in North America. It wasn't, being part of the message wasn't a peripheral part of my life. It really was central to who I was. And I said, we attended, and I was in the message for almost 40 years. The reason that I wrote the book was to document the research that eventually led me and my entire family out of the message. It actually began, the book, from a discussion group, I guess I need to let you have time to. I'm really sorry. Oh, don't worry, Mr. Berg. I know that you were excited about you're always excited about discussing that, and that's really good, sir. Don't worry. So who's doing that? Anna, are you doing that? You're doing Alden, or you're doing the translating? Yes, that would be me, sir. Let's maybe start again. You can translate the first part, and then we'll. Yeah, of course. So I'll go into the Jesus Revolution, okay? Yeah. Perfeito, vamos lá. Então, eu comecei, né, essa questão toda da igreja em relação à mensagem. Eu creio que isso já faz mais de 40 anos. E eu creio que eu estava ainda na universidade e eu estava envolvido com o movimento de Jesus, para o que poucos ou não conhecem, né? E está relacionado também a um filme que é chamado Revolução de Jesus, ou também chamado às vezes de Revolução Cristã, que me levou a isso. He said, I wrote the book to document the research that eventually led me and my family out of the movement. Então, eu escrevi esse livro
pergunta em relação a essa questão que levou a mim e a minha família a deixarem a mensagem. The idea came from a discussion group of a group of former message pastors who wanted to help others understand what would come out of the message. A ideia surgiu vindo de um grupo de pastores que queriam realizar uma saída ou queriam tirar as pessoas da mensagem. I didn't write the book by myself. I actually had the assistance of several people. Eu não escrevi esse livro sozinho. Eu tive a assistência de diversas pessoas. In particular, Joel Pobławski from Poland, who wrote the chapter on the church ages, chapter 12 of the book. Inclusive, de Joe Pobławski, um assistente meu, alguém que me assistiu, né, que é um polonês, que escreveu o livro, ou o capítulo 12, para ser exato, sobre as eras da igreja. James Manuel from South Africa wrote several chapters. James Manuel, da África do Sul, escreveu vários capítulos. And Benjamin Mubanga from Zambia wrote a chapter as well. E Benjamin Mugamba, da Zâmbia, também escreveu capítulos. The primary motivation for the book was very simple. I didn't want others to have to spend the years researching like I did. O motivo de eu escrever o livro foi bem simples. Isso estaria relacionado ao motivo de eu não querer que outras pessoas tivessem que passar o mesmo tempo que eu passei durante essa pesquisa. I wanted to give people a comprehensive resource that they could turn to when they had questions. Eu queria tornar isso como um recurso compreensivo, ou seja, algo que as pessoas pudessem se voltar quando elas não obtivessem respostas. This is the reason we have over 950 footnotes in the book, so people can check exactly what we've done. É por isso que esse livro tem 952 notas de rodapé, para que as pessoas pudessem compreender exatamente o que foi feito nisso. Next question. Próxima pergunta. Irmão Rod, quanto tempo levou para fazer toda essa pesquisa? Brother Rod, how long you took to finish all the research? Writing the book took just about 2 years in total. Para escrever o livro em si levou 2 anos no total. But it was based on over a decade of research before I even started writing the book. Mas foi baseado em uma década de pesquisa, isso muito antes de eu realmente começar a escrever o livro. I spent nearly a year just on the history and textual criticism of the Bible. Eu passei 1 ano só na leitura direta e fazendo estudos críticos em relação a estudos bíblicos. I needed a trustworthy foundation before I could evaluate anything else. Eu precisava ter uma base de confiança antes de eu poder prosseguir com qualquer coisa. Then a very small group of us, about half a dozen, former followers of the message. Well, we were actually in the message at the time. We spent the next 3 years critically examining William Branham's visions, prophecies, and his doctrines. E alguns de nós, né, ex-participantes da mensagem, e na verdade, naquela época nós ainda éramos participantes da mensagem, né, uma meia dúzia de nós, passamos a trabalhar ou a ver o trabalho de William Branham de forma crítica, tanto as suas profecias, como as suas visões, como as suas mensagens. That time of research preceded my being asked to leave the message church that we attended because I started asking too many questions. E esse momento onde nós estávamos fazendo esse levantamento crítico, né, em relação ao trabalho dele, foi o mesmo momento
onde nos foi solicitado que deixássemos a mensagem. Por quê? Porque estávamos fazendo muitas perguntas em relação a isso. My son had a website, believethesign.com, that ended up being the repository for most of our research. Meu filho, né, construiu um site que em inglês é o believethesign.com, ou acredite no sinal.com, né, seria, e muito do nosso material, né, está todo nesse site, levantado pelo meu filho. He documented everything we found on the website, but eventually turned the website over to me when he decided to move on with things generally. Ele documentou no começo, né, a maioria das informações e ele passou o site para mim, o acervo, após ele decidir que ele decidiria trabalhar com algumas outras coisas. The reason that it took so long and was so involved is that followers of the message had always assumed that Branham's stories were completely factual. O motivo de ter demorado tanto é porque os crentes da mensagem viam as histórias contadas por Branham como algo totalmente factual. Nobody had ever seriously tried to verify them. Ninguém antes nunca teria tentado realmente verificar essas informações. Uncovering the truth meant digging through historical newspaper archives, tracking down government documents, cross-referencing and going through, his over 1,100 recorded sermons and ended up in the over 950 footnotes so that every claim in the book could be independently verified by anyone who wanted to check our work. Então, todas essas histórias, né, que teriam sido contadas por Branham nas suas milhares de mensagens, estão todas descritas, né, de forma crítica nas mais de 900 notas de rodapé que a pessoa pode verificar e pesquisar no livro. Eu quero fazer um comentário aqui a respeito do site Believe Design. I wanted to add an information about the website Believe Design. Há 8 anos atrás, eu estava saindo da mensagem e foi graças ao site Believe Design que eu encontrei e comecei a fazer as minhas pesquisas. Oh, it was 8 years ago when I was leaving the message. It was the website Believe Design that led me to research and to understand better the information. Então eu quero agradecer muito por esse trabalho, porque acredito que não só a mim, mas ajudou a muitas pessoas com as pesquisas para compreender mais a respeito da mensagem, esse lado oculto da mensagem que muitos crentes da mensagem não conhecem. And I'd like to thank you for that, because this website has helped me to understand better the message, to comprehend this hidden side that the message has and that many believers do not know about it. A maioria dos nossos ouvintes provavelmente nunca nem ouviu falar, né, da mensagem. Se o senhor fosse resumir em 60 segundos, por que essas pessoas deveriam se importar com isso? Most of our listeners don't even, I don't know, maybe didn't even heard about the message before, didn't even hear about the message before. So if you could put in 60 seconds, what could you tell, what should they care, these people that are listening to us now? The message is a religious movement that is built around the life and teaching of William Branham, who was a prominent faith healer and evangelist during the post-World War II healing revivals, mid-1940s to mid-1950s. Bem, a mensagem ela é baseada, né, na obra de William Branham, né?
Um pastor que era chamado desses movimentos de cura, do avivamento da cura, que foram, ou até as igrejas que eram chamadas de revivalistas, que apareceram após a Segunda Guerra, ali por volta da década de 40 e 50. His followers revere him as an infallible prophet. They see him as the Elijah messenger of Malachi 4, the messenger to the Laodicean church age, the second half of Revelation chapter 3, and the angel of Revelation 10:7. Então, seus seguidores, o viam como um profeta infalível, como Elias, que era citado por Malaquias, como o anjo da Anunciação. Ele era o maior profeta e ele era considerado infalível. They also, his followers, believe his recorded sermons literally constitute the word of God for today. E os seus seguidores, ou os crentes, acreditavam que as suas palavras, que eram gravadas e escritas, eram as palavras de Deus naquele momento e até hoje. The movement holds some very distinct and troubling doctrines. For example, they reject the historic teaching of the Christian church on the Trinity. They teach that the serpent had literal sexual intercourse with Eve and claim that anyone who doesn't follow Branham will not go in the rapture. E a igreja prega, e os crentes seguem doutrinas que são, no mínimo, considerariam distintas, ou poderia colocar de formas estranhas, Você tem a questão da crença não trinitária, Você tem a questão que ele acredita que a serpente teria realmente, o mito de Adão e Eva, ou de Eva e a maçã, onde a serpente teria tido relações sexuais realmente com Eva. E em relação a quem não acreditasse em Branham, não chegaria ou não seria salvo no fim. And as to why should people care? Because the message has all the classic hallmarks of a Christian cult. Então, a questão que você me pergunta de o porquê as pessoas deveriam ligar seria porque a mensagem ela tem todas as marcas, ou seja, a definição de um culto cristão. Paul talks about another gospel, another Jesus, and the message is a false gospel that elevates a human leader above Jesus Christ. Paulo fala sobre outro evangelho, outro Jesus. A mensagem fala sobre um falso profeta, sobre um falso evangelho, um profeta que estaria acima de Jesus. The message denies salvation by grace alone. It demands total separation from every other Christian church, and it uses fear and manipulation to keep members from asking questions or looking at outside information. A mensagem nega a salvação para quem não for membro, não acredita na salvação através da graça e manipula e, através do medo, não permite que seus colaboradores ou seus crentes tenham acesso a informações que não sejam provenientes diretamente da igreja. E eles também pregam diretamente a separação de qualquer outra igreja cristã. There are over 1 million people trapped in this movement around the world, including several hundred churches in Brazil. Há mais de milhões de pessoas presas nessa igreja, nesse culto, inclusive no Brasil, onde hoje você tem centenas de igrejas. Eu, antes de qualquer coisa, quero agradecer também ao irmão Rod, pois há 12 anos aproximadamente eu me deparei com um site, Believe the Sign, e já está saindo a mensagem. Isso foi o pontapé final. Então, quero agradecer a ele, que Deus o abençoe, que Deus dê saúde, vida longa, e continue, continue.
Well, and I'd also like to thank you, Brother Rod, because, it has been 12 years. And at that time, I was leaving the message, and the website, Believe Design, helped me, It was the tip of the iceberg for me, and that led me to leave the message for good. So I wish you a long life, and may God bless you always, Brother Rod. Thank you. Obrigado, Will. Ana ou irmã Elisa, pode fazer a pergunta, fica à vontade. Meu Rod, você era uma pessoa, né, bem de dentro, participava ativamente da mensagem. Como que era a sua vida dentro da mensagem? O que te levou a começar a fazer essas perguntas? O que te incomodou dentro do movimento? So, Brother Rod, you have been inside the message. We could say that you were, if you could put, an insider of that code. And what happened? Why did you decide to ask so many questions? What was the thing that bothered you the most to make you act like that? I had a very successful career as a CPA, and we were a very close-knit community. The message was basically my social life. What finally cracked things open for me was something that I never anticipated. Bem, eu era contador profissional de sucesso naquela época, e a mensagem, para mim, era como se fosse a minha vida social. Então, o que ocorreu que me levou a isso foi algo totalmente inesperado. In late 2008, I discovered that our pastor, who I trusted absolutely, had covered up the sexual abuse of a minor. Ali pelos fins de 2008, eu descobri que o nosso pastor, que era uma pessoa que eu tinha uma grande confiança, encobriu o abuso sexual de uma menor. When myself and a small group of leaders in the church confronted him with the facts, he repeatedly lied to my face. Quando eu e muitos líderes, proeminentes da mensagem na época, decidimos contestá-lo, principalmente com fatos, ele decidiu mentir descaradamente, diretamente para mim. His primary concern wasn't the victim, it was protecting his own ministry. A sua principal ideia não era proteger a vítima, mas sim proteger a sua comunidade ali dentro da igreja. When a group of us demanded his resignation, other message ministers rushed in to defend him and demonized those of us who were trying to do the right thing. Quando grupo nosso, tentou fazê-lo resignar ou se demitir da sua posição, os outros pastores que faziam parte da igreja correram em seu auxílio. E o mais interessante, eles demonizaram a nossa posição em relação a isso. The hypocrisy really caused me trouble. A hipocrisia realmente me causou problemas. I found myself asking this question. Wasn't the whole point of the message to produce a church that could stand above sin? Isso me fez questionar profundamente, me fez pensar, bem, a mensagem não seria uma igreja que deveria produzir algo que estaria acima do pecado? How could ministers of the bride of Christ look the other way at something like this? Como que os pastores da noiva de Cristo
podem simplesmente olhar para o lado em relação a uma coisa como essa? That question opened a door I couldn't close. Essa pergunta abriu uma porta a qual eu nunca mais pude fechar. Irmão Rod, qual foi a maior descoberta que fez com que você não permanecesse mais na mensagem? Algo que você descobriu, que você pensou assim, não dá para continuar mais aqui na mensagem. So, Brother Rod, continuing about what we were discussing. So, which of the discoveries or things that you find out that truly made you leave the message? Something that said that, well, there's no way I can stay here. Something that led you to think like that. There were probably two things. Provavelmente houveram duas coisas. And both were genuinely shocking. E ambas foram genuinamente chocantes. The first was when I investigated William Branham's municipal bridge division. His claim that God had shown him 16 men falling to their deaths during the construction of a bridge many years before it happened. A primeira foi em relação à visão de William Branham em relação à queda da ponte municipal, onde nessa visão ele teria visto a queda dessa ponte, onde 16 homens teriam sofrido a fatalidade durante esse acidente. When I tracked down the historical records, we found that this event simply never happened. Quando eu busquei informações sobre esse evento, eu simplesmente descobri que esse evento nunca ocorreu. I was almost in a panic. Eu quase entrei em pânico. I ended up phoning a number of ministers to try to track down the information, to try to prove that I was wrong. Eu entrei em contato com vários membros, vários ministros, tentando encontrar informações que provassem que eu estava errado. I finally ended up on the phone with George Smith, William Branham's son-in-law. Eu acabei em uma conversa com George Smith, que seria o genro de William Branham. My wife was listening really close to the phone so she could hear what he was saying when I asked him the question. Minha esposa estava na outra extensão do telefone para que ela pudesse ouvir claramente o que ele estava dizendo. And my question was this: I've done all the research. I can't find any evidence that anyone died in the construction of the municipal bridge. How do you explain that? E o meu questionamento foi o seguinte: eu disse, eu levantei informações em relação à queda da ponte municipal e não encontrei nenhuma fatalidade em nenhuma das pesquisas que eu fiz. Como você pode explicar isso? He responded, "You're right, Brother Rod. No one died." Ele respondeu, você está certo, irmão Rod. Ninguém morreu. I said, "How can you explain that?" Então eu disse, como você explica isso? He said, "I can't explain it, but I still believe." Então ele me disse, eu não posso explicar, mas ainda assim eu acredito. But Deuteronomy 18 is very clear. If a prophet speaks something that he says will happen and the thing doesn't happen, that prophet was not sent by God. Mas Deuteronômio 18 explica que se um profeta fala sobre coisas ou tem uma visão sobre coisas que não ocorreram, ele não seria um profeta enviado por Deus. The statement by George Smith really rocked me.
que George Smith falou realmente mexeu comigo. And the second was equally troubling. I discovered that William Branham had committed outright plagiarism. E o segundo foi muito mais preocupante. Foi ao descobrir que William Branham teria cometido plágio. The major theological doctrines that he was famous for, the 7 church ages, the 7 seals, doctrines that he claimed were divine revelations given to him by God, were stolen almost completely from the writings of Clarence Larkin and Charles Taze Russell, who founded the Jehovah's Witnesses. Então, tudo que ele pregou, as eras da igreja, né, as visões dele, tudo que foi definido por William Branham, não eram nada mais do que simples plágios. Principalmente vindo de Larkin e Charles. Eram simples plágios. I was shocked beyond words. Eu fiquei chocado e não havia palavras para descrever. These 2 discoveries, the failed prophecy, I clearly failed, and the stolen doctrines were the point of no return for me. Então, essas 2 questões, que seria a profecia que falhou e o roubo, que eu posso dizer, de doutrinas, ou seja, de passagens que ele criou como doutrinas de outras pessoas, seriam os principais. In fact, it so impacted me that I quit my job and I needed to get away specifically to rebuild my faith from the ground up, and that's what I did. Isso me impactou tanto que eu deixei o meu trabalho. Eu tinha que me distanciar de tudo isso. Eu precisava reconstruir a minha fé da base, ou seja, da fundação para cima. And our story of coming out is told at the beginning of the book, Under the Halo. E essa história, né, sobre como eu saí, está descrita no começo do meu livro, né? Que é o que a Ana está apresentando, que é o Under the Halo. Ou Por Trás da Coluna de Fogo. Por uma curiosidade, vocês fazem as pesquisas, vocês apresentam jornais. Onde vocês buscam esses jornais, revistas, por curiosidade, assim? Vocês vão em uma biblioteca pública? Como que tem isso disponível para pesquisa? Brother Rod, just out of curiosity, so when you research, because you are always presenting articles, from newspapers, journals, magazines. So when you start to research, what do you do? Do you go to a public library or to go to somewhere else where you have all this information? How is it done? How do you start? Well, none of this research would have been possible prior to the existence of the internet. And I think that's why no one really discovered or raised any of these questions. One of the things when I was in the message that I developed, because I was very interested in technology and using technology to do research, which I was doing in my professional career, we basically helped put all of the sermons of William Branham into digital form, which allowed people to search them. And once that happened, we could start collaborating stories. We could see where William Branham told a story here, told it later, told it later, told it later. And we could compare those stories. And we found out pretty quickly that they didn't jive. Então, eu creio que tudo isso, né, advém da questão de que não havia internet antes, né? Então,
as pessoas não tinham essa facilidade de buscar essa informação, porque até então você não encontraria essa informação com facilidade em qualquer lugar. Então, depois que isso começou e os acervos foram trazidos e montados, isso facilitou muito esse levantamento. Eu pergunto isso porque muitas vezes as pessoas pedem as fontes e tudo mais, e isso mais por uma curiosidade mesmo, principalmente por dado o tanto de tempo que o senhor saiu da mensagem, né? Então, por isso essa pergunta. Well, this question, this curiosity is because we're talking about a lot of time, because you left a message, it has been a lot of time. And most of the people are living recently. So that's why I was curious about that. Yeah. I mean, it's a lot of work. Now, understand as well, in my professional career, I was a researcher. Eu compreendo o que você está falando. Então, mas como um profissional na minha carreira, eu já era um pesquisador. So I would do research on income tax issues relating to some very large corporations in Canada. Então, eu fazia pesquisa sobre imposto de renda em relação a grandes corporações canadenses. When you walk into a client's office and say, I'm going to recommend a transaction, and it's going to be not just millions of dollars, it's going to be tens of millions and maybe hundreds of millions of dollars, you need to be very sure of yourself. Então, quando você vai entrar numa firma ou no escritório de um cliente e você vai fazer uma recomendação a esse cliente em relação a um negócio, nós não estamos falando de simplesmente $1 milhão. Nós estamos falando de dezenas de milhões, centenas de milhões de dólares. Então, você tem que ter a plena certeza de que você sabe do que você está falando. So I took that same approach to questions that came up in the message. Então, eu peguei essa mesma abordagem e levei para esses questionamentos que surgiram para mim na mensagem. Então, como um pesquisador profissional, poderia dar algumas dicas rápidas para quem quer fazer suas pesquisas? So, Brother Rod, as a professional researcher, what could you tell or any kind of advice that you can give to someone that is starting to research or someone that doesn't know how to do it? What would be your advice? Don't be afraid to ask questions. Não tenha medo de fazer perguntas. Look at the research that's already been done. Verifique ou pesquise pesquisas que foram feitas anteriormente. So we have our website, Believe the Sign. Então, nós temos o nosso site, né, o Believe the Sign. We've got the book that's in Portuguese. Nós temos a minha obra, que agora está em português. So people can look at what we're saying and not simply believe us because we're saying it. They can look at the reasoning and the underlying facts to determine whether what we're saying is true or not. Então, não se trata simplesmente das pessoas nos ouvirem e dizer que o que nós estamos falando é a verdade. Não. Se trata do fato das pessoas pesquisarem e adquirirem o raciocínio e tudo o que está sendo mostrado na pesquisa como fato, e aí, então, decidir o que é verdade. And that really is the reason we wrote the book, is so that people didn't have to go through the huge amount of work that we had to go through. E é exatamente essa a razão pela qual nós escrevemos o livro, para que as pessoas não precisassem passar por
toda essa pesquisa ou todo esse trabalho que nós tivemos para escrever o livro. Rod, eu gostaria de saber como é que foi a sua experiência no momento da sua saída em relação às outras pessoas, familiares, amigos que você fez dentro dos 40 anos que você passou dentro da mensagem. Como é que foi lidar com essas questões e você mesmo com a sua própria fé? Well, Brother Rod, now I'd like to know, for example, because you were in the message for 40 years. So when you decided to leave, what happened to your relationship with relatives, with friends, and all? And how did that, or what did the leaving did with your faith? I mean, the leaving was very, very difficult. Probably more difficult for my wife than for myself. Although we have four children, and they're all married, and all of the children left the message, including their spouses, within a few years after our leaving, because we were very transparent about the research we did. Bem, deixar a mensagem foi algo muito difícil e creio que foi até muito mais difícil para minha esposa, né? Nós temos 4 filhos, né, netos, e todos deixaram a mensagem, porque nós fomos bastante transparentes em relação à nossa pesquisa. I've actually, in the second to last chapter in the book, we talk about how people should approach their relatives and friends if they're thinking about leaving the message. E a última parte do livro trata até dessa questão de como as pessoas deveriam abordar os seus amigos e parentes em relação a deixar a mensagem. When we left, well, I didn't leave, I was asked to leave because I was asking too many questions. Bem, quando as pessoas me perguntam, né, deixar, eu não deixei. Na verdade, eu fui convidado a sair, né, devido a eu estar fazendo muitas perguntas. But ultimately, we lost all of our friends. I think one person came to see us, and that's very, very difficult. Mas, no fim, nós perdemos todos os nossos amigos. Eu creio que, em todo esse tempo, somente uma pessoa veio falar conosco. Então, eu creio que isso é muito difícil. But for me, the truth is more important than friends. Mas, para mim, a verdade é muito mais importante do que os amigos. Not that we did anything wrong, but, I understand now what Christianity is about is showing love to everyone. Não que a gente tenha feito algo errado. E eu entendo o ponto de que a cristandade ou da cristianidade ser essa questão onde nós temos que mostrar ou dar amor a todos. And I've now developed a whole new group of friends who I think are actually friends, as opposed to people who, if you disagree with them, they aren't your friends anymore. Então agora eu tenho um grupo de amigos, e quando eu digo isso, eu creio que eles são realmente meus amigos, porque eu creio que não se trata mais de amigos onde, se você discorda deles, eles não são mais seus amigos. Bom, Rod, queria te agradecer por participar com a gente aqui dessa conversa, né? Muito bom. Seu livro tem sido muito edificante para muitas pessoas aqui no Brasil. Rod, so I'd like to thank you, for being here to speak with us about all of these things that we have been discussing here. And your book has been very constructive for many people in Brazil.
Eu creio que todo mundo que sai da mensagem, principalmente de países em que não tem tanto acesso à informação, como aqui no Brasil, né, sobre William Branham, seu livro tem trazido um material muito bom, muito educativo e informativo e muito confiante a respeito desses fatos. Então, é um agradecimento que a gente faz ao senhor pelo livro e também por participar conosco aqui dessa conversa. And I believe that this is very important because in countries like ours, where you don't have access to a lot of information, it's not easy to have access, especially about churches like the message churches. So your book provides a lot of information, is a material that it is a trustworthy material. So this is very important for the people that is living the message. So thank you very much for that. Well, and I want to thank you, this group here, for their work in translating the book from English to Portuguese. And I know it was a lot of work. And I know you did it because you love the people who are in the message still. And so thank you. You've done a very great service to the church, the body of Jesus Christ. Eu gostaria de agradecer também a todo esse grupo que está aqui. Esse grupo que ajudou a fazer a tradução do meu livro, né? Porque eu creio que vocês fizeram isso por amor. Por amor a essas pessoas que ainda estão na igreja, né? Então, vocês fizeram um grande serviço à igreja, a igreja de Cristo e ao Cristo em si. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer a irmã Laís, que fez a tradução deste livro. Infelizmente, ela não pôde participar hoje. I'd like to thank Sister Laís. She was the one that did the translation of the book. Unfortunately, she was not able to be here with us. E também agradeço por disponibilizar este livro para que a gente possa também estar traduzindo e trazendo na língua portuguesa. Foi um trabalho intenso, mas valeu a pena. And I'd like to thank you because you've made it possible for us to translate this information, because you've written the book. So it was possible for us to translate the information that you gave us. So it was an intense job. Yes, it was hard, but it was very important for us. E também quero agradecer. We wrote the book because we love the people who are still in the message. And I know that's the reason you did all of this work too. So I think we work together and that's what the body does. We work together to help those who Christ died for. E, eu creio que assim como nós escrevemos esse livro, com esse amor pelas pessoas que ainda estão na igreja, vocês traduziram da mesma forma, com esse amor, porque é isso que o corpo faz, é isso que é demonstrado por Cristo. Bem, também quero agradecer ao Aldenir por estar aí já há 4 anos aqui no Desmistificando, fazendo as traduções do inglês para o português. Faz muito tempo. So I'd like to thank also our interpreter, Aldenir, that has been here with us for 4 years now, interpreting. So, and I'd like to say it's been quite some time. Not even I thought about 4 years now, sir. Long time. É muito tempo. Mas é um prazer estar aqui sempre. O irmão Will também agradece ao irmão Rod. Ele está com problema na conexão dele, por isso eu estou transmitindo a mensagem dele para o irmão. Brother Rod, Will is having some issues with his connection, but I'd like to say that he's also would like to thank you. He will not be able to, but I'm doing this for him. So he said thank you, sir. Por isso que ele não falou muito hoje aqui no podcast.
E é por isso que ele, and that's why he was not even able to participate as he'd like to do, today in the podcast. The joys of technology. As maravilhas da tecnologia. E é isso, eu também agradeço a você que chegou até aqui neste podcast, no BranaCast. Se você assistiu até o final, deixe seu comentário, diga o que você achou dessa transmissão. Um abraço a todos e até o próximo episódio de BranaCast. And for you that was here with us, till the end with one more BranaCast, if you'd like, please leave your comments and say what you think about everything that has been discussed here today. Thank you very much. Obrigado mais uma vez ao irmão Rod e esperamos que mais uma vez, que mais vídeos, mais BranaCasts você possa participar conosco. And again, thank you very much, Brother Rob, and I hope that maybe we can record more videos and make more BranaCasts. Well, we can do it together in the future. Sounds good. Seria ótimo. Muito obrigada, Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Thank you, God bless you all, and I'll see you on the next episode.